Olá a todos os irmãos no Pai, um ótimo dia a todos, um ótimo final de semana. Nós estamos regressando novamente, trazendo mais um conteúdo. Nós estamos fazendo mais uma explanação, gravando mais um vídeo e continuando, crescendo no desenvolvimento do nosso entendimento em relação àquilo que é a verdade da Escritura. Os nossos vídeos, o nosso canal, apesar de ainda pequeno, por enquanto pequeno, já tem incomodado muita gente, muitas pessoas, já tem incomodado naquilo que é a verdade que nós temos explanado. Porque existem muitos que estão vivendo uma verdade completamente contrária, diferente daquilo que foi a realidade da revelação da palavra a Shaul e a igreja no primeiro século. Ao transportarem esta mensagem de lá para cá, ela se torna anacrônica. Não tem como eu atualizar aquilo que foi transmitido para Shaul e a igreja do primeiro século. Não tem como eu atualizar aquilo hoje na minha vida, a não ser que seja no sentido de conhecimento daquilo que foi estabelecido, daquilo que eram as promessas, daquilo que era a igreja de Cristo, daquilo que foi o apostolado, os ministérios espirituais. A não ser em relação ao conhecimento, eu posso trazer hoje para mim. Eu não tem como nós vivermos como se nós fôssemos a igreja que recebeu a mensagem, o evangelho do reino, o evangelho da graça, o evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão, o evangelho eterno, que é o que, irmão Tonelson? A mesma coisa. É a mesma coisa. É o evangelho da graça que estava sendo pregado lá para a igreja no primeiro século. E teve a sua consumação, e teve o seu fechamento, e teve o seu encerramento. Acabou. Não tem mais o ministério de Cristo, o reinado de Cristo, o sacerdócio de Cristo, a igreja, o corpo de Cristo, os ministérios dados por Cristo, o apostolado dado por Cristo, a edificação que estava sendo feita através de Cristo, o evangelho sendo anunciado por meio de Cristo, os apóstolos, a igreja do primeiro século. Isso tudo se findou, houve um encerramento, um fechamento, e ficou estabelecido o novo céu e a nova terra, o estado eterno, a plenitude de todas as coisas. É isso que nós temos que falar hoje. Não é viver como se nós fôssemos a igreja do primeiro século hoje, porque não cabe para nós, não dá para cá. Essa camisa que querem vestir em nós, ela não cabe. O número está errado, o número da camisa. Nós vestimos G e a camisa é PP. Não serve. Essa camisa que estão querendo vestir em vocês hoje é uma camisa que era de um dono diferente. Era outro dono. O defunto que vestiu essa roupa era outro, completamente diferente. Não serve em você essa roupa. E qual é a roupa que eu devo vestir hoje, Otto Nelson? A roupa do estado eterno. A roupa da plenitude de todas as coisas. A roupa do eu sou o filho do Pai. O Pai é meu Pai, o Pai espiritual. Nós somos irmãos no Pai. Não somos irmãos em Cristo. Não somos o corpo de Cristo. Não somos a igreja de Cristo. Apóstolos de Cristo, ministros de Cristo, embaixadores de Cristo. Não, irmão. O período e o tempo que Cristo esteve em ascensão, esteve no império, esteve no governo, isso já se passou. Houve o seu fechamento. E a Bíblia é clara quando fala disso. Mas por que é que algumas pessoas insistem em dizer que essas coisas que eram de tempo definido, de tempo limitado, de tempo finito, está ainda em operação hoje, fora do seu tempo,
fora da sua verdade, da sua realidade. Por que essas pessoas insistem nisso? Porque são pessoas que foram vencidos por uma doutrina religiosa atemporal, anacrônica, não atemporal, perdão, anacrônica, fora do seu tempo, fora da sua aplicação, mas foram vencidas por esse enredo religioso e vivem como se fossem os receptores da mensagem de Cristo, da mensagem apostólica, da mensagem que foi para a igreja. Os filhos de Ialro participando de carne e sangue no primeiro século. Este é um erro grave. Eu tinha segurado esta palavra, esperando os irmãos amadurecerem, esperando muitas pessoas desenvolverem o intelecto e o entendimento. Faz tempo que eu tenho essa mensagem que eu vou tentar transmitir para você da melhor maneira possível hoje. Porque é uma mensagem forte, requer entendimento. Igual um irmão aí que estava me aperreando nos comentários aí. O nome dele, Silvânio de Castro, fazendo as mesmas perguntas o tempo todo. E eu respondendo as perguntas. E aí quando o caldo engrossa, aí o cara se manifesta e diz: irmão, esse entendimento seu aí, perto do meu, eu estou elevadíssimo, eu estou acima de você. Você não sabe nem onde me encontrar. Esse entendimento seu aí é fraquinho, o meu é superior ao seu. Aí eu disse para ele: mas por que você está me perguntando as coisas, se você sabe além de mim? Abra um canal no YouTube, Silvano. Ei, Silvano, abra um canal no YouTube e nos explique. Eu disse para ele: eu serei o primeiro a me inscrever no seu canal, para me receber o ensino, o entendimento que você tem e que disse que é acima desse aqui. Eu não chego nem aos seus pés. Ele: opa, meu amigo, por favor, eu peço para você, por favor, use o meu canal. Se você quiser usar meu canal, eu permito, para você nos transmitir esse entendimento que você diz que está além do que nós estamos falando. Eu quero aprender aquilo que eu ainda não consigo entender. E Silvano de Castro, fazendo as mesmas perguntas, eu dando as mesmas respostas todo o tempo. Tá? Mas vamos deixar para lá, Silvano. Por enquanto, Silvano, eu ainda vou fazer um vídeo, fazer um vídeo respondendo aí os questionamentos de Silvano. Porque a pessoa não entende, sabe, a coisa. Ele fica querendo achar uma saída para aquilo que ele não entende. É abençoado. Se o irmão não consegue entender essa revelação, essa palavra, o irmão talvez, eu não estou afirmando, eu estou dizendo talvez o irmão seja um homem natural. E não é ruim ser um homem natural, não tem nada a ver. Você pode ser pessoa de boas obras, viver a sua vida na sua plenitude. Tá? Pronto, quando morrer acabou, corpo e alma, pronto. Mas viveu a sua vida na terra. Foi uma dádiva que o Eterno lhe deu. Não importa se é o Espírito participando de carne e sangue ou se é um homem natural. Você recebeu um benefício inaudito que muitos não receberam. Quantas milhares de pessoas viveram apenas um dia na terra? Um dia. Um mês, 2, 3, 10 anos, 15 anos, morreu com 40, 20, 30, e você está aí até hoje. Você deve glorificar o Eterno por causa dessa vida. Você que é um filho que participa de carne e sangue, o irmão perguntou: para que Deus mandaria um filho para cá para participar de carne e sangue? E pronto. Para que? Para que dádiva mais elevada para um filho que estava lá na glória e vim participar de carne e sangue aqui? É glorificar o nome do Pai na sua vida, irmão. Dizer que o Pai, sim, é soberano sobre tudo e sobre todos. Dizer que Ele é extraordinariamente divino, sublime, poderoso. Para que dádiva mais elevada do que essa?
de um filho vir participar de carne e sangue. Você já imaginou quantos milhares e milhões de anjos ou de seres espirituais angelicais que desejam ou desejaram vir participar de carne e sangue, nem que fosse um dia aqui nesse cosmo, e não tem essa oportunidade. Mas você, o Eterno, permitiu que você, filho, viesse participar de carne e sangue. Olha só a minha cara de agradecido ao Pai. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de te glorificar aqui no cosmo também. Ou não é coisa boa ou é coisa ruim, abençoado? Vamos para cá para o entendimento. Esse tema é um tema difícil, polêmico, complexo. É que existe um engano, um engano de séculos sobre esta palavra, sobre o entendimento daquilo que eu vou trazer, e que as pessoas precisam então estar amadurecidas para começar a assimilar esse entendimento que eu vou passar. Tá bom, abençoado? Vamos lá, o tema é este: eternidades de tempo finito. E agora, vai mudar? Eternidades de tempo finito. E agora, vai mudar? O texto base para a nossa meditação está em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 11. Se ajeite na cadeira. Você que está na sala, na cozinha, no quarto, no carro, viajando ou parado, de madrugada ou de manhã, em qualquer ambiente ou horário que você estiver, que você verá este vídeo, pare, pegue uma caneta e papel e anote as referências e anote aquilo que eu vou explicar, porque isso é importantíssimo, tá bom? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 11, ele disse: essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, disse Shaul para os irmãos de Corinto, e para o Shaul. Se fosse como advertência para nós hoje, Shaul teria que estar vivo, porque ele se coloca no texto. O irmão consegue entender isso aqui? Foram escritas como advertência para nós, não é nós hoje, é eles lá. Sobre quem? Sobre eles. Tem chegado o fim dos tempos. Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Tome nota, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 11. Eu vou ler aqui uma pequena introdução e nós vamos discorrer esse assunto que é muito, mas muito importante. Vamos lá. Um dos maiores erros que ocorreu nas traduções da Escritura, das Escrituras, tá bom? Em especial para o português, foi deturpar o significado da palavra grega aionios. Foi deturpar o significado da palavra grega aionios para dar a ideia de tempo infinito, tirando o verdadeiro significado, que é de tempo finito. Portanto, a palavra eterna, para sempre, tá? A palavra eterno, tradução do grego aionios, não significa tempo sem fim, infinito, mas sim tempo finito, que tem fim. Tempo indefinido é um tempo indeterminado, mas sempre um tempo finito. Esse é o maior, um dos maiores entendimentos que você precisa ter em relação à Escritura. Que é o que, irmão Tonelson? Saber qual é o significado real, verdadeiro, da palavra aionios, que está recheado no Novo Testamento.
Outro vídeo eu falei mais de 135 citações, mas é muito mais. É mais de 160 citações no Novo Testamento da expressão aionios, que no português é eterno ou para sempre. Às vezes é tempos, às vezes é séculos. Mas por que que isso ocorreu? Quando a tradução foi sendo feita, então, para tirar o foco do verdadeiro entendimento, do cumprimento das Escrituras, foi necessário que também para o português se fizesse esse jogo, se fizesse esse enredo, se fizesse essa manobra de dizer que a palavra aionios, o adjetivo aionios, que vem do substantivo aion do grego, quando traduzido para o português, a palavra é eterno, eterna. Significando o quê? Significando, ou teria que ter dado o significado original, que aionios significa um tempo indefinido, um tempo indeterminado, uma longa duração de tempo, tempos passados, tempos futuros, tempos eternos, mas sempre, inequivocamente, mas sempre um tempo finito, que tem fim. Qual é o problema, irmão Nelson? É que a palavra traduzida de aionios para o português eterno, no português o significado é diferente, o contrário. O significado da palavra aionios no português, que a palavra é eterno, é totalmente o contrário do que é da língua original que foi escrito no Novo Testamento. A palavra eterno no português significa um tempo infinito, sem fim. Não tem princípio e nem fim. Tempos sem fim. Tempos que nunca se acabam. A eternidade, a palavra eternidade no português é um tempo sem começo e nem fim, que nunca se acaba. A pergunta primeira que eu quero fazer para você é: se a palavra ou a expressão eternidade é um tempo sem fim, que nunca se acaba, por que que a Bíblia diz que existem mais de uma eternidade? Eternidades. Irmão, isso aqui é complexo, porque houve ou propositalmente ou não sei, aí eu não posso afirmar, mas que está errado, totalmente errado está. A palavra do grego original, que foi escrito no Novo Testamento, que significa um tempo infinito, sem fim, que nunca se acaba, a palavra é aidios, ou aidios, de acordo com o que você entenda como seja a pronúncia. Eu não falo o grego, e nem por isso me impede de entender a mensagem da Escritura. Por quê, irmão Nelson? Porque tem muita gente que fala grego e não entende bulhufas da Escritura. Tem muito mestre de grego, doutores em grego, caras, pessoas que falam e ensinam fluentemente o grego. Mas isso não quer dizer que essa pessoa é mestre em interpretação da Escritura. Isso não tem nada a ver com isso, irmão. Isso é um erro grave. Irmão, o cara lá fala hebraico e grego. E daí? Os fariseus não falavam hebraico, não? Eles entenderam a mensagem de Cristo? Quem entendeu? Quem era um pescador. O indouto entendia aquilo que Cristo falava, porque era uma mensagem espiritual para os filhos. Para os que não eram filhos, eram vasos de ira, eram homens naturais, ele falava por enigmas, eles não entendiam nada, apesar de serem fluentes no hebraico e no grego. Isso não quer dizer nada, abençoado. Com poucas palavras que você possa
pesquisar e entender do grego, você pode discernir textos que esses mestres e doutores não chegam nem perto do entendimento. Muito bem. Então quer dizer que existe outra palavra, irmão Tonels, para um tempo sem fim, infinito, sim. E ela não é aionios, eterno. Não, ela é aidios. No latim, a palavra para tempo finito é aeterno. No latim, a palavra para tempo sem fim, infinito, é sempiterno. E por que coloca só eterno, ao invés de colocar sempiterno? É isso que você precisa saber. E é isso que eu vou tentar lhe ajudar. Tá bom? Eu vou tentar lhe ajudar. Entender um pouco desta palavra que é omitida. A ferro, a cadeados de aço. Pelos irmãos da graça, que não falam sobre isso. Os únicos religiosos que falam sobre isso, mas com um entendimento muito raso, são os irmãos adventistas. Nesse ponto, eles estão de parabéns. Os irmãos adventistas estão de parabéns. Por quê? Porque eles são os únicos religiosos que falam rasamente sobre a expressão aionios, que é um tempo finito, não é algo sem fim, que nunca se acaba. É só você ir lá e acessar o entendimento da doutrina dos adventistas. Que coitados, eu tenho pena deles. É uma seita, irmão. O adventismo é uma seita. Uma das piores. Só perde para CCB. Ninguém, nem os mormons, perde para CCB. A CCB, irmão, é descaradamente bandidos que usam a Bíblia. Os piores, os dos piores, esse povo da CCB. Chamado de anciãos. Bandidos. São bandidos que usam o nome ancião para depenar as pessoas. Infelizmente, existem muitas pessoas perdidas dentro da CCB. Você que é da CCB, meu irmão, se liberte. Você sabia que tem uma doutrina na CCB que não pode estudar a Bíblia? Como assim, irmão? Se é a Bíblia o livro deles? Ou não é? Não, irmão, o livro deles é aqui, ó, é a cabeça deles. Eles usam a Bíblia para manipular as pessoas. Mas os seus adeptos não podem estudar a Bíblia. Você já viu uma coisa dessa? Não, irmão, isso é mentira. Pois vai lá. Peça ao irmão Damião, de Monte Verde. Ele foi um cooperador durante muitos anos. É tipo um pastor assembleiano. Cooperador é tipo um pastor da Assembleia de Deus. Na CCB, ele foi um cooperador durante muitos anos. Ele tem um livro com todas as doutrinas, o rol de doutrinas da CCB. Aí ele vai dizer se eu estou mentindo ou estou falando a verdade. Ah, se fosse uma live aqui para ele entrar. Muito bem. Então existe essa questão e nós precisamos entender. Então, por que é tão difícil achar essa palavra, irmão Tonels? Esse entendimento? É porque ocultaram, substituindo a palavra eterno em alguns momentos. Em alguns momentos você vai ver tempos. Em alguns momentos você vai ver séculos. Em outros momentos você vai ver era. Mas por que não está lá a palavra eternidade? Porque lá no original é aionios. E as suas flexões. É porque, irmão, isso aqui precisa ser oculto. Porque se nós entendermos, todos nós entendermos essa palavra, o seu significado e o seu uso dentro da Escritura, então as religiões acabam. Simples assim. Não tem como você permanecer em uma instituição religiosa depois que você descobre o significado da palavra eterno dentro da Bíblia. Isso vem do hebraico. A expressão, o substantivo hebraico é alam. E o adjetivo hebraico é olam. Eu estou aqui dentro da minha pronúncia, tá? É claro que a pronúncia hebraica não é
basicamente aquilo que eu falo, mas é isso que o entendimento. É essa, mais ou menos essa pronúncia. O substantivo é alam. E o adjetivo hebraico é olam. Significa o quê? Um tempo indefinido, que tem fim. Nunca infinito sem fim. Quando veio para o grego, desde a Septuaginta, 3 séculos mais ou menos antes de Cristo, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego na Septuaginta. Já lá da Septuaginta em diante, a palavra olam, de tempo indefinido, passou para o grego aionios, de tempo indefinido também. Mas por que essa palavra ela não é ensinada nos canais do YouTube sistematicamente para todo mundo entender? É porque acaba com o sistema religioso do cara que diz que é a igreja de Cristo hoje, do cara que diz que Cristo está à direita, do cara que diz que é o corpo de Cristo, do cara que diz que Cristo continua sendo sacerdócio eternamente, do cara que diz que Cristo ainda está no seu ministério. Por quê? Porque essa verdade dessa palavra derruba, irmão, essas teorias, essas suposições. Porque esta palavra, eterno, foi ensinada de forma equivocada, manipulada, para não se entender a verdade daquilo que ela é. Ponto! Essa é a realidade desta palavra. Eu, Atonelson Moraes, estou sendo o único com a cara e a coragem de mostrar isso aqui no original grego. E olha, irmão, se eu soubesse esse idioma grego, irmão, você ia ver pancada. Não tem nenhum professor de grego aí não que quer me ajudar? Eu pego aula de madrugada, não sei. Vamos lá, online, me passa as aulas, o básico, o grego, depois nós vamos para o avançado grego. Quero me formar no grego. Por quê? Os professores de grego. Onde é que estão os professores de grego, irmão? Esses pastores que sabem grego aí, esses irmãos da graça que entendem um pouco do grego. Por que é que vocês não explicam a palavra aionios para os seus ouvintes? Por quê? Pergunte aí, você que é da graça, da evangélica, da batista, da presbiteriana, da católica, seja lá qual religião você se denomina, pergunte lá. Eu te desafio a perguntar, para ver se pelo menos esses indivíduos sabem o que é isso. Alguns vão dizer assim, mas o que é isso mesmo? Aionios? Você não tá, o irmão está falando grego? É, irmão, é grego. Aionios é grego, vem a palavra aionios, traduzida é eterno. Então vamos lá. Primeiro, tá preparado mesmo, tá? Eu esperei um bocado de tempo para mim começar a passar isso aqui. Porque isso aqui é complicado, irmão. Porque as pessoas não vão querer aceitar de maneira nenhuma. Primeiro, textos que substituíram a palavra eternidade. Aionios do grego. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 11, foi o texto básico que nós lemos, diz assim, 1 Coríntios 10, 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, disse Shaul, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. A palavra tempos, aqui no plural, é para substituir a palavra do original grego aionios, eternidade. Como é, presta atenção, por favor, irmão, para ver se você entende. Como é que não colocaram a palavra eternidades aqui, se o adjetivo grego original aqui é aionios? A palavra está na sua flexão, é aiono, porque tempos está no plural. Como é, irmão Tonelson, que ficaria um texto se tivesse sido traduzido corretamente? É simples, presta atenção. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim das eternidades. Não seria fim dos tempos.
A grafia correta, honesta, simples, irmão, honesta, seria o fim para quem tem chegado o fim das eternidades, porque está no plural, porque a palavra em questão é aiono. Aionon, o fim das eternidades. O fim dos aionos, eternidades. Ora, irmão, por que não estar assim? Porque isso acabaria com a religião. Ora, se é eternidade, preste atenção, meu filho, minha filha. Ei, vovó, de 77 anos, muito obrigado pela sua presença aqui. Você é especial, viu? A senhora é especial. Muito bom. Só entender esse paraibinha aqui que vos fala já é grande coisa. Significando o que, irmão Otonelson? Ora, irmão, se as religiões dizem que a palavra eternidade é um tempo sem fim, infinito, como estaria chegando o fim das eternidades? Colocado aqui como fim dos tempos, de maneira manipulada. Repito. Ah, irmão, o senhor está dizendo que a Bíblia está errada. Opa! Não, senhor. Eu não disse de maneira nenhuma que a Bíblia está errada. Porque estas palavras aqui, esse texto de 1 Coríntios 10:11, foi escrito no grego, não foi escrito no português. A língua grega, a palavra tempos aqui é aiono, porque está no plural. Seria o quê? Eternidades. Então estariam neles lá. Paulo e a igreja do primeiro século estavam vivendo o fim das eternidades. Mas se uma eternidade é um tempo que nunca se acaba, como é que teria fim? Simples, porque a palavra aionios para eternidade não é tempo sem fim. Te enganaram. É tempo indefinido. É tempo finito e nunca sem fim. Para um tempo sem fim, infinito seria a palavra grega aidios. Ou do latim, sempre interno. Conseguiu pescar? A manobra que fizeram na tradução. Por quê? No nosso português, especialmente aqui no Brasil, no nosso português, eu vou repetir, a palavra eternidade é um tempo sem fim que nunca se acaba. Mas no original grego, que foi escrito no Novo Testamento, a palavra eternidade é um tempo indefinido. Um tempo finito, que tem fim. Nunca sem fim. Sem fim não é aionios, não é aiono, não é aionas, aiona, aione, as suas flexões. Não, não é. É aidios. Nos enganaram, irmão. Isso aqui é gravíssimo. Isso aqui é uma adulteração da verdade. Manipulação da verdade. Isso aqui é gravíssimo. Se religião fosse uma coisa séria. Se religião fosse uma coisa séria, isso aqui era passível de cadeia, crime. Crime hediondo. Manipular milhares e milhares de pessoas, torcendo uma verdade, tirando as pessoas do direito de terem a verdade. Limpa e crua, não tem. A palavra tempos aqui está no lugar de eternidades, porque o original grego é aiono, porque tempos está no plural. Significa o fim das eternidades e não o fim dos tempos. Dá outro entendimento. Tira você do foco. Irmão, como é que uma eternidade acaba se a eternidade é sem fim? Foi isso que inculcaram na sua cabeça. Foi isso que jogaram dentro da sua mente. Dizer que, aqui quando você lê no Novo Testamento, especial o Novo Testamento, a palavra eterno, ou diz, irmão, eterno. Não se acaba. Como assim, irmão? Te enganaram, abençoado. O termo grego lá é aionios. Eu demorei muito tempo para tentar passar isso aqui, tá bom? Espero que vocês assimilem. Segundo texto, Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20.
Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20. Agora eu vou ser mais rápido porque eu já fiz o pé, a base, a estrutura. Eu já coloquei o radier, já tem as colunas. Agora nós vamos só levantar os tijolos. Tá bom? Vou ser mais rápido. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20. Diz assim a palavra. Irmão, Nelson, você acredita na Bíblia? Acredito, irmão. Eu creio na Escritura, eu creio na Bíblia, que é a verdade da obra do Pai através de Cristo para os seus filhos. Eu creio na Escritura. Apesar das deturpações, das manipulações, das inserções, existe um núcleo da mensagem aqui que eles não conseguem manipular. Porque quem é filho tem o entendimento, irmão. Tá bom? Vamos ver o texto. Mateus 28, 20 diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Ponto. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos, na minha versão diz tempos. A maioria das versões diz séculos. Até o fim dos séculos. Na minha versão, a NVI, está até o fim dos tempos. Tem uma versão que diz até o fim do mundo. Mas isso aqui, a palavra grega no original é aionios. O termo está flexionado, porque a expressão aqui é tempos. Então, a palavra grega aqui é aionos. S no final. Aionos, porque a palavra tempos aqui está no plural. Tá bom? E ela não se flexiona para o feminino, senão seria aionon. Mas ela se flexiona para o masculino. Por isso, aionos. O irmão consegue entender? Eu sei que, irmão, que isso aqui é complexo, difícil. Significando que Cristo estaria com os discípulos até o fim das eternidades. Porque a palavra em questão, no original grego aqui, é aionos, eterno. Como é o fim dos tempos, é o fim das eternidades. Colocaram tempos, colocaram séculos, colocaram outra palavra, mas o original não pode mudar. No original lá é aionos. Significa o quê? Que é eternos. Então, a palavra em questão aqui seria como? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, disse Cristo aos discípulos, até o fim das eternidades. Irmão Tonelson, isso é muito grave. O senhor tem certeza absoluta, mais um, que nos enganaram, nos manipularam, fizeram-nos acreditar que a palavra eterno, quando aparece no português, que vem da tradução grega aionios, significava um tempo infinito, sem fim. Você pode ver, toda a tradução do português que você for pesquisar está lá, um tempo sem fim, infinito, tempo que nunca se acaba, está lá a palavra eterno no português, mas no original grego, que foi escrito a Escritura, o Novo Testamento especial, não é tempo sem fim, é tempo indefinido, indeterminado, é um tempo finito que sempre tem fim. Nos enganaram, irmão, nos manipularam. Mais um exemplo, vamos lá, Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 26. Irmão Tonelson, isso é grave, gravíssimo. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 26 diz: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por toda, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. No fim dos tempos, Cristo apareceu para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Anulou ou não anulou o pecado no sacrifício de si mesmo? Anulou. Ele apareceu quanto? Uma vez por toda, no fim, a expressão é dos tempos. A expressão grega, tempos, aqui é aionon. Aionon, eternidades. Ficaria assim o texto. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Ele disse, mas agora ele apareceu uma vez por toda no fim das eternidades. Ai, irmão Nelson, não cabe aí. Fim das eternidades? Como assim, se eternidade é o tempo sem fim? Pois então, meu irmão, foi isso que lhe enganaram. A palavra tempos aqui é aionon.
no original grego. Significa o quê? Tempos eternos. No caso aqui seria fim das eternidades. Como isso aqui ficava escabrosamente na cara que eternidade não poderia ser um tempo infinito, porque estaria tendo o fim. Fim dos tempos significa então aqui fim das eternidades. Ora, se a eternidade é um tempo sem fim, como é que ela se acaba? É simples, mas é simples, irmão. É porque eternidades nunca foi um tempo infinito sem fim. Porque o original grego é aionios. Te enganaram, meu irmão. Nos manipularam o tempo todo, abençoado. Cai na real, irmão, se liga. Ah, irmão, eu não acredito em você. E é bom não acreditar em mim mesmo não, meu irmão. Acredita na Escritura. Você deve ser moldado, como alguém disse hoje, não é pelos outros. Jogando uma indireta em mim, né? Que eu estava lá no trabalho, tinha uma capacitação lá, e antes da capacitação tem aquela reunião, né? Teve o café da manhã e teve aquela reunião religiosa lá deles, e eu estava lá, não saí, né? Aí na palavra lá alguém disse, porque você não pode ser manipulado pelos outros. É verdade, você não pode ser manipulado pelos outros, você tem que ser manipulado pela Escritura. É aqui, especialmente o Novo Testamento, é onde está a verdade das coisas, que você precisa buscar, pesquisar. Isso é fazer o quê? Exame. O problema é que as pessoas não examinam a Escritura, elas só leem, porque está apenas numa religião. Então ela acredita na religião. Então ela lê a Bíblia com os olhos da religião, não lê a Bíblia com seus próprios olhos, fazendo uma exegese, examinando a Escritura. Aí dá no que dá, achando que a palavra eternidade é um tempo sem fim, que nunca se acaba. E é mentira. Eternidade vem do grego aionios, que é um tempo finito, tempo indefinido. É finito, tem fim, tem ponto. Essa é a verdade da Escritura. E é isso que eu estou denunciando aqui, hoje para todos nós. Muito bem, então seria o fim dos tempos, o fim das eternidades. Está lá, eu desafio você a mostrar para qualquer um, em qualquer canal, que o termo aqui é aionos, aionon. No caso aqui é aionon. Também, assim como 1 Coríntios 10, 11. Ah, irmão, essa é a verdade, essa é a verdade. Segundo, assim, nem a nova aliança, nem o reinado de Cristo, nem o seu sacerdócio seriam infinitos. Porque os irmãos da graça pegaram o uso dessa palavra eterno, eterna, para sempre, e disseram, olha, irmão, a nova aliança é eterna, nunca se acaba. Mas, irmão, tem uns deles que sabem. Eu não vou falar o nome não, porque não falaram meu nome. Mas tem uns deles que sabem que a expressão eterna ali, no original grego, é aionios, que é tempo infinito, que é tempo finito. É um tempo indeterminado, não um tempo sem fim. Alguns sabem, mas eles não falam. Eles leem apenas no português. É claro que no português a expressão eternidade ou eterno para sempre é um tempo sem fim, que nunca se acaba. Mas eles não dizem para você que o Novo Testamento foi escrito no grego. E a palavra em questão que nós estamos vendo é aionios, com as suas flexões. É de acordo com a frase, tá? Ela muda, mas sempre a ideia é a mesma, tempo indefinido. E nunca um tempo sem fim infinito. Ah, então quer dizer que a nova aliança, irmão, era eterna? Sim, foi eterna, porque teve o seu fim. Quer dizer que o reinado de Cristo? Sim, foi eterno, teve o seu fim. Quer dizer que o sacerdócio de Cristo foi eterno? Sim, teve o seu fim. Ah, irmão, vamos ver a verdade? Vamos? Você consegue? Primeiro, sobre a aliança, Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 20. Hebreus 13 e 20. Presta atenção, irmão, para ver se você consegue abençoar, tá bom? Depois você rebobina aí de novo, para a gente entender. Hebreus capítulo 13, versículo 20 diz: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso mestre, o Cristo, o grande pastor das ovelhas. A palavra em questão aqui é aliança eterna. A palavra eterna aqui é aionio,
por causa da significação da palavra, né? Eterna, que está no feminino. Né? Aliança eterna. Então flexiona o termo aionios para aionio ou aionios. Significa o quê? Eterno. Tempo indefinido e não tempo sem fim. A palavra eterno aqui é aionio. Significa o quê? Aionios. Significa um tempo indefinido. Entendimento, então, do versículo. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança de tempo indefinido, de tempo finito, de tempo indeterminado, de uma longa duração de tempo. A aliança não é de tempo sem fim, nunca. A palavra aiono aqui é um tempo indeterminado, indefinido, ou seja, é um tempo finito e nunca um tempo sem fim. Significa o quê? Que a nova aliança, ou a aliança eterna, não era uma aliança sem fim. Era uma aliança que duraria um determinado tempo. Pescou? Pegou o corte? Essa é a verdade. Significando o quê? Que nós não estamos debaixo da aliança eterna. Quem esteve debaixo da aliança eterna foi aí a igreja, o corpo de Cristo, reinando com ele. Ai, irmão Antônio, só isso sim. E por que os outros não falam isso? Porque o irmão da graça disse que está debaixo da aliança eterna. E agora? Como é que ele vai falar? Que essa palavra aqui é aiono. Significa o quê? Um tempo indefinido. Ele vai falar para você? Ele vai deixar de ganhar a renda dele com milhares de inscritos? Seja membro, chat, super chat, não sei o quê, membro alfa, membro mega, membro não sei o quê, membro ômega. Ah, irmão, é isso? Sim, meu irmão. Como é que os caras vão dizer a verdade? E por que o senhor fala essas coisas? É porque eu não tenho interesse em lhe ganhar dinheiro e nem lhe enganar, meu irmão. O meu interesse é que você descubra a verdade e viva livre desses homens maus, manipuladores da verdade. O irmão está conseguindo entender? Isso significa o quê? Que a aliança eterna era e foi a aliança aionio, ou seja, uma aliança de tempo indeterminado, indefinido, ou seja, uma aliança finita, que teve o seu fim. Ai, mãe, quando foi que essa aliança acabou? Quando chegou aquele que era perfeito. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 8 ao versículo de número 10. Ou Paulo está remitindo? Quando vier aquilo que é perfeito, que é em parte, desaparecerá. Desapareceu, meu irmão, que era algo em parte. Eles não estavam vendo claramente. Eles estavam vendo como que no espelho, em parte entendiam e em parte profetizavam. Mas quando viesse o que era perfeito, disse Shaul, então o que é em parte desaparecerá. Ou seja, essa aliança eterna aqui, ou seja, a aliança de tempo finito, ela desapareceu, porque não tinha mais necessidade de aliança. Quando foi estabelecido o estado eterno, se é estado eterno, se é a plenitude de todas as coisas, para que aliança? Você vê o Adão e Eva lá com a aliança? O Eterno casando Adão e Eva. Quando Adão olhou para a mulher e disse, ia, ô maravilha, essa sim, carne da minha carne e ossos dos meus ossos. E partiu para dentro. Ai, irmão, Nelson, foi assim? Foi. O Eterno disse, não, Adão, vamos fazer aqui a cerimônia, eu vou casar vocês, vamos fazer uma aliança aqui, entre marido e mulher. Por que, irmão, que não ouvi isso? Porque lá era perfeição, irmão. E na parousia veio de novo a perfeição. Perfeição não é a ausência de tribulações, porque perfeição sempre foi uma condição, meu irmão. Uma condição dos filhos. Uma condição sem uma maldição por cima. Sem uma separação, condição plena, perfeita. Não significava falta de tribulação. Não, porque lá tinha agonia, lá, tribulação. Tinha serpente lá no Éden, antes do pecado. Tinha serpente lá, não tinha? Tinha.
Tinha tentação? Não tinha. Tinha. E Adão não estava guardando o jardim ou não estava? Estava. Mas ele estava guardando de quê? Guardar o quê? Quando você guarda algo, protege algo, é porque tem o quê? É porque tem problema, porque pode dar problema. O ladrão pode entrar. E o ladrão entrou lá. Consegue me entender? Irmão Antonel, isso é isso? Sim. Então, quando veio a condição perfeita, plena, acabou o negócio de aliança. É por isso que a aliança aqui, a palavra eterna aqui é aiono. Aionio. Pode procurar, pode pesquisar. Eu desafio todos os irmãos da graça a mostrar algo diferente disso aqui que eu estou falando. Talvez as palavras deles vão ser diferentes das minhas, é claro. Que cada um é cada um. Tem a sua individualidade. Mas o núcleo central dessa verdade é essa. Tempo indefinido. Tempo finito e nunca sem fim. Escreve isso que eu estou falando, tá bom? Vamos lá. Segundo, sobre o reinado de Cristo. Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 15. Vamos já acabar, daqui a pouco. Só tem mais uma referência depois dessa. Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 15. É isso, Apocalipse, capítulo de número 11, 15. Estou aqui no 12. Perdão, abençoados. Apocalipse, eu estava lá na outra referência. Vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 11. Eu encontro já. Eu tenho muita prática em manusear a escritura. As folhas, pelo menos as folhas. 11, versículo de número 15. Que diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve fortes vozes nos céus que diziam. Depois vamos fazer um estudo sobre a expressão céu e céus, tá bom? Que diziam: o reino do mundo, cosmo, mundo aqui é cosmo, o reino do mundo se tornou do nosso alvo, do nosso Criador, do nosso soberano, e do seu Cristo, do seu ungido, do seu Mashiach. E ele, Cristo, reinará para todo sempre. A maioria das versões diz: e ele reinará pelos séculos dos séculos. É a mesma coisa, para todo sempre ou eternamente. É a mesma coisa. A palavra em questão aqui é aiono. Outra versão, de acordo com a frase, é aionas ou aiono, porque está falando de séculos. E reinará por todos os séculos. A expressão no original grego é aiono, vem para a expressão séculos, que significa eternidades. E ele reinará por todas as eternidades. Assim que seria. Numa interpretação ou numa tradução mais honesta. Por que botou séculos ou para sempre ou eterno? Ou para sempre, séculos e para sempre. Não colocou, ele reinará por todas as eternidades. Aqui seria a mesma coisa. Por que, irmão Nelson? Porque essa expressão aqui, na minha está para sempre. Talvez na sua está pelos séculos dos séculos. Significa o quê? Que ele reinaria por tempo indefinido. Que o reinado dele seria finito. É por isso que se encaixa, agora, irmão, como é bom a gente entender a palavra. É por isso que se encaixa em Atos capítulo 3, versículo 21. Importa que ele permaneça no céu até que todas as coisas sejam restauradas pelo Pai. Ele se assentou à direita do Pai, até que todos os seus inimigos fossem postos por lugar dos seus, fossem postos por estado dos seus pés. É por isso que o reinado dele seria até. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 ao 28. Não deixa a gente estar no erro. Nós entendemos então que a expressão aqui, para sempre, ou pelos séculos dos séculos, seria um tempo finito, um tempo indefinido. Quando é que esse reinado de Cristo se consumaria? O reinado de Cristo, não é o reino. Porque o reino nunca foi de Cristo, o reino sempre foi do Pai. O Pai estabeleceu Cristo, o seu Filho, sobre tudo e sobre todos, por um período de tempo, por um tempo indeterminado. Por isso que a expressão é aiono, tempo indefinido.
Quando que se definiria esse tempo? Quando todos os inimigos fossem colocados como estrado dos seus pés. Qual era o único inimigo? O último inimigo a ser vencido era a morte. Depois que a morte foi vencida, então ele entregou o reino ao Pai. 1 Coríntios 15, versículo de número 28. É por isso que o texto lá, do 24 ao 25, disse: então ele entregará o reino ao Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até. Até quando? Até que todos os inimigos fossem vencidos. A pergunta é, todos os inimigos foram vencidos? Foram, irmão, todos os inimigos foram vencidos. Cristo já veio, já aconteceu a parousa. Significa o quê? Que ele já entregou o reino ao Pai. Ele não está mais à direita, porque o seu reinado era para sempre, eterno. Conseguiu pescar a verdade? Agora você vai ficar mais atento então na escritura, né? Para nós encerrarmos, agora sobre o sacerdócio, Hebreus capítulo 7, versículo de número 21. Pense, irmão, numa palavra, meu irmão. Se você entender isso aqui, meu abençoado, eu lhe garanto, você vai viver livre. Sem amarras de religiões, de estigmas, de dogmas religiosos na sua vida, irmão. Você vai ser uma pessoa mais prudente, mais equilibrada, mais acessível, menos juiz, porque o religioso julga os outros, condena os outros pela sua roupa, pelo que ele faz ou deixa de fazer. Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 21, para nós encerrarmos. Diz a palavra, versículo de número 21, mas ele se tornou sacerdote com juramento. Quando Deus lhe disse, abre aspas, o soberano jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. O que é que o escritor aos Hebreus está falando? É algo dele mesmo? Não, irmão. O escritor aos Hebreus está citando o Salmo de número 110, versículo 4. O soberano jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está citando o Salmo de número 110, 4. Tu és sacerdote para sempre. A expressão sempre aqui é aionios. Tu és sacerdote por tempo indefinido. O teu sacerdócio, meu filho, é finito. Quando o sacerdócio dele acabaria? Quando chegasse a parousia. Ele não estaria mais mediando no templo espiritual. Ele não estaria mais mediando no templo, que Paulo disse, vós sois o templo. O Pai habita em vós. O Espírito habita em vós. Cristo é que habita em vós. Vós sois o templo de Yahweh. Irmão Tonelson, aí se ele estava mediando onde? No templo, o Espírito, lá da igreja. E quando chegou a plenitude, acabou o sacerdócio dele, porque era só para sempre. Só para sempre. Olha a expressão que eu estou usando agora. Como é que você vai falar, irmão? Só para sempre. Se para sempre não tem fim. É porque te enganaram. A expressão para sempre aqui é aionios, do grego. Para sempre. Aiona. Tem a flexão, né? Aiona. A palavra no latim é aeterno. A palavra para sempre aqui. Hebreus 7, 21. Lá no latim, na Vulgata Latina, é aeterno. A Almeida, revista corrigida, diz eternamente, tu és sacerdote eternamente. Significando o quê? Tu és sacerdote por tempo indefinido e não sem fim. E o sacerdócio dele acabou? Acabou, irmão, porque já se completou todas as coisas. O irmão consegue entender? É que esta palavra para sempre, eterno, eternamente, não significa um tempo infinito sem fim. É um tempo finito que se acaba. É por isso que a Escritura se encaixa perfeitamente. É por isso que a Escritura se encaixa perfeitamente. Só para nós encerrarmos, para dar uma hora e alguma coisa. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 24 ao versículo de número 25. Não, 24 e 25. 1 Coríntios 15, versículo de número 24 e o 25.
1 de Coríntios, capítulo de número 15, verso 24 e 25, para nós encerrarmos. Preste atenção agora como vai se encaixar perfeitamente nas palavras de Shaul, que diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai. Se o reinado dele era eterno, e dizem que eterno é um tempo sem fim, como é que ele entregaria o reino ao Pai, se o eterno é um tempo sem fim? Isso cabe, Arnaldo? Não tem cabimento, irmão. Está fora da lógica. Isso é uma coisa que uma pessoa comum pode perceber, irmão. Ora, irmão, como é que ele entregou o reino ao Pai, ou entregaria o reino ao Pai, quando Shaul está falando aqui ainda não tinha entregado? É por isso que ele diz, entregará o reino ao Pai? Como é que ele entregaria o reino ao Pai se o reinado dele era eterno? E eterno é um tempo sem fim. É porque eterno não é um tempo sem fim. É por isso que ele entregaria o reino ao Pai. Conseguiu perceber a manipulação que fizeram no português da palavra eterno? Então, vamos lá. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine infinitamente. Não, irmão, é necessário que ele reine até. É por isso que a expressão aiônios, de eterno, foi deturpada para um tempo infinito sem fim, dando a ideia que ele reinaria sem fim. Não, ele reinaria até, porque teria um fim. O reinado dele foi finito. Ele passou de volta para o Pai, que era o dono verdadeiro do reino. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. E aqui eu encerro esse vídeo, essa explanação. E se você quiser voltar para você, depois me perguntar, para nós entendermos mais sobre isso. Por que, irmão Tonelson? Irmão, o Novo Testamento tem mais de 160 citações da expressão aiônios. É porque ela está oculta, manipulada das nossas vistas. Mas quem tem acesso ao original grego sabe do que eu estou falando. Agora, a minha pergunta é, por que esses caras não querem ensinar vocês a expressão aiônios? Pergunte para ele lá, irmão, para os irmãos da graça, para os seus pastores, para os padres, para quem você quiser, pergunte, para ver se eu estou mentindo, para ver se essa não é uma realidade da Escritura. Está aqui, irmão, na sua mão, e você sendo enganado a vida toda. E a verdade aqui, na sua mão. Esse é o meu lamento. Se ninguém tivesse Bíblia, não tivesse internet, não tivesse acesso à informação, aí é outra coisa. A gente relevaria. Mas todos nós temos acesso à informação hoje. Por que você não pesquisa, irmão? Ao invés de me criticar, dizer que eu estou mentindo, enganador, no bababá, por que você não vai examinar você mesmo? Eu dei apenas a direção. Agora vai investigar você para ver se eu estou errado ou estou falando a verdade. Um grande abraço a todos vocês do canal, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo, abençoados.